Já parou para pensar que algumas folhas de plantas têm a capacidade de não se molhar? Fique ligado que na aula de hoje você fica sabendo. Roda a vinheta! Salve, salve galerinha! Se liga nessa! Algumas plantas possuem folhas rugosas e revestidas de cera. Essa combinação faz com que a interação das folhas com a água seja mínima. Por isso a água bate na folha, escorre e no final ela está seca. Mas como isso é possível, hein? Amigão, se liga que possivelmente você já escutou falar uma das frases mais famosas da química. A frase é o seguinte: semelhante dissolve semelhante. Que na verdade é uma maneira simplificada de trazer o seguinte conceito: substância polar tende a se dissolver em solvente polar. E substância apolar tende a se dissolver em solvente apolar. Por isso a frase semelhante dissolve semelhante. Vamos melhorar essa história, vai! Quando se fala na água, se fala no solvente mais famoso da química, sendo chamado de solvente universal. A água é uma substância polar, não esquece isso, hein? Por isso que quando bate numa folha revestida de cera, que é apolar, ela bate e escorre, não interagindo muito bem, porque não são semelhantes. Um é polar e o outro é apolar. A interação não é boa. Agora muda a história. Pensa numa garrafa de álcool, aquele álcool hidratado. Ali dentro a gente está mais do que acostumado a enxergar um líquido com uma única fase só, um aspecto homogêneo, um líquido transparente. E ali você sabe que tem o etanol, que é uma substância, e água, que é outra substância. O nome é álcool hidratado. Repara que a interação entre eles é uma interação muito boa. São dois líquidos miscíveis, porque as duas substâncias são polares. Elas interagem com uma ligação famosa chamada ligação de hidrogênio. Agora que você já entendeu bem o assunto e a confiança toma conta do teu corpo, vou desafiar você, hein? Vou trazer uma estrutura um pouquinho maior. Dá uma olhada na tela. A gente, na verdade, agora está diante de um álcool, hidroxila presa carbono saturado, mas ao contrário do etanol, que é um álcool com 2 carbonos, o nosso álcool aqui tem 8 carbonos, uma cadeia grande. Pergunta que eu te faço, vai! Estamos olhando para uma substância polar ou apolar? A resposta é depende. Como assim depende, hein? Depende para onde você está olhando, amigão. De repente, o seu foco foi lá na hidroxila, no grupo H. Se você está olhando para o grupo OH, você está olhando para a parte polar da substância. A parte que vai interagir bem com a água, a parte chamada de hidrófila, onde esse hidro lembra água e o filo afinidade. Esse pedaço interage bem com a água a partir de uma ligação de hidrogênio. O problema é que se você em casa olhou para o corpo da substância, está olhando para um corpo feito de hidrocarbonetos. Portanto, um bloco apolar. Esse bloco apolar, ele teria aversão à água, sendo chamado então de parte hidrófoba, onde fobia quer dizer aversão. Então ela não interage bem com a água. Então quando eu olho para um álcool, nesse caso, eu vejo a hidroxila que é polar e o corpo feito de hidrocarboneto apolar. A dúvida é, qual pedaço prevalece, o polar ou apolar? O que a gente percebe experimentalmente é o seguinte, que quando o álcool é pequenininho, no caso, o metanol, o etanol, o propanol, que é um álcool até com 3 carbonos, esse pedaço é considerado relativamente pequeno, sendo mais marcante a hidroxila. Portanto, álcool até 3 carbonos é um álcool que interage muito bem com a água, sendo muito solúvel. Quando a cadeia vai aumentando de tamanho, 4, 5, 6, está ficando cada vez menos solúvel em água e já começa a ter cada vez mais afinidade por solventes apolares. No caso, gasolina, óleo e por aí vai. Então não esquece não, cadeia pequenininha, até 3 carbonos, é muito mais marcante. A hidroxila é muito mais marcante a parte polar. Se a cadeia for muito grande, já começa a prevalecer o pedaço apolar, tendo maior interesse por solventes apolares. Solubilidade foi pra conta, você já manda bem demais, então é hora de sair por aí ostentando o teu conhecimento em química. É o nosso momento Química Ostentação, hein?
preparado para tudo, inclusive para assuntos que não têm uma incidência tão forte hoje em dia, mas que podem aparecer, que é o caso das séries orgânicas. Existem 3 sériezinhas aí que a gente consegue pegar bem rapidinho. Se liga no nome delas. Primeira série, a série heteróloga. Como é que eu vou reconhecer se os componentes fazem ou não parte de uma série heteróloga? A dica é o seguinte, amigão. Olha a sequência que está surgindo aí. No caso, temos um etano, um hidrocarboneto, essa é a função dele. Temos o etanal, pertencente à função aldeído. E temos o etanol, pertencente à função álcool. Se você reparar, são 3 substâncias pertencentes a funções químicas diferentes, mas que apresentam o mesmo número de carbonos. Quando isso acontecer, você fala que está diante de uma série heteróloga. Bola da vez, série homóloga, que é essa série que está surgindo para a gente aí. Dá uma olhada. Estamos olhando para o metanol, menor álcool existente, depois você tem o etanol e, por último, o propanol. Álcool com 1, álcool com 2 e álcool com 3 carbonos. Que a gente pode perceber que estamos olhando para substâncias completamente diferentes que pertencem à mesma função, função álcool. Mas qual a diferença entre eles, hein? É no tamanho. Repara que de um para outro está aumentando um carbono e, por consequência, 2 hidrogênios. Então, de um para outro está aumentando um grupo CH2. Quando isso acontecer, estamos olhando para uma série homóloga. Esse é o caso que você está olhando aí. Fechando a nossa aula de hoje, a gente traz a última sériezinha, que é a chamada série isóloga. O que ela tem de especial? Como é que eu vou reconhecer, hein? Olha os exemplos que estão surgindo aí. 3 substâncias, no caso, o etano, o eteno e o etino. 3 hidrocarbonetos, 3 substâncias da mesma função. Então a diferença não está na função. Tenta ver a quantidade de carbonos, hein? Etano, eteno e etino têm a mesma quantidade de carbonos. Então a diferença não está aí. A diferença está na insaturação, que no caso do etano não existe. Mas no eteno e no etino você tem a chegada da ligação π. Repara que a chegada dessa ligação π constitui exatamente uma série isóloga. Bata no peito e grita assim, eu sou o Química Nota 10. Fique ligado, até a próxima aí. Valeu!